tem que aplaudir, alguma coisa assim, só pra Ele vai poder dar um... fazer Eu ia clap. comprar a claquete, só que não tinha. Tinha tudo, menos a claquete. Tudo bem. Eu sou Alexandre, sou Alexander Sand, eu trabalho com Ethereum desde 2014. Eu ouvi falar de Bitcoin em 2012. E aí, como é bem comum com a reação a primeira reação que as pessoas têm, fiquei fascinado, não conseguia pensar em outra coisa. Lia sobre o assunto. E aí, cara, quanto mais eu lia, mais eu via como a coisa ia mais além do que eu imaginava, né? Porque no começo, um tipo de dinheiro. Tá, mas como é que esse dinheiro funciona? Ah, não, mas por trás desse dinheiro tem essa tecnologia. Isso vai permitir um dia no futuro contratos inteligentes, e empresas sem seres humanos, e pode-se criar outros tipos de moeda, você vai poder fazer com que máquinas negociem entre si. Aí eu falei, gente, isso em 2012, ano que vem Bitcoin vai ter tudo isso, vai ser incrível. Chega 2012, passa 2013 e ninguém mais fala desse assunto. As pessoas não estão falando nas coisas interessantes, né? O assunto é dinheiro, é o preço, sobe, desce, vai passar de $100 ou não vai passar de $100, entendeu? E o que era interessante, mineração, e o que era interessante para mim era toda essa coisa além. Eu falei, olha, alguma coisa vai surgir. Se o Bitcoin não fizer isso, alguém vai fazer isso. E alguma coisa interessante vai surgir. E eu comecei a ficar prestando muita atenção em todos os projetos que estavam fazendo coisas parecidas, estavam fazendo coisas similares. E foi aí que eu cheguei no Ethereum. Li o white paper e na hora eu cliquei e sabia, isso aqui vai ser incrível, isso aqui vai ser muito bom, eu quero me envolver com esses caras. E aí eu comecei a participar da comunidade deles, eu comecei a oferecer ajuda, dizer, olha, eu sou um designer, quero trabalhar de graça para vocês, faço o que vocês precisarem. E aí comecei a fazer backup, entregava para eles começaram alguém precisava de uma apresentação, eles entravam em contato comigo, alguém precisava de um layout, alguma coisa, me pedia, eu entregava. Passei alguns meses fazendo isso, até que eles chegaram no crowd sale, onde eles conseguiram levantar bastante dinheiro e finalmente podiam pagar pessoas. Aí eles falaram, olha, Alexandre, a gente pode pagar para você fazer isso que você está fazendo com a gente há um tempão, você não quer não? Aí eu falei, por favor. Aí eu larguei tudo que eu estava fazendo, eu tinha uma empresa na época, abandonei minha empresa, entreguei meus shares para meus sócios, falei, ó, vou me dedicar full time a tocar Ethereum, a trabalhar em blockchain, porque esse é o futuro. E aí, esse virou o futuro, o meu futuro, pelo menos. Olha, o Vitalik é o fundador do Ethereum, ele foi quem escreveu o white paper, mas na verdade a história é muito além dele, né? Eu acho que ele é uma figura central, mas não é a figura que toca tudo. Então, o que aconteceu é que ele participava pelo que eu me lembre, ele tem um pai que era muito estimulava ele a ser muito a se envolver com esse movimentos novos, anarcocap, e ele largou a escola, largou tudo e foi morar um ano que ele foi viajar o mundo, morou com anarquistas na Espanha, num prédio abandonado, escrevendo sobre Bitcoin. Na época foi para Israel, foi para vários lugares onde ele tocava vários projetos. Ele foi um dos que começou a revista Bitcoin Magazine. Ele inclusive criou um modelo lá onde você pagava na época 5 bitcoins ele publicava um artigo e aí botava um endereço e se esse endereço tivesse 5 bitcoins, ele publicava o resto do artigo. Entendeu? E na época 5 bitcoins era $5, né? $5, era um valor muito baixo. Então, e esse era o modelo que eles começavam a fazer, que eles publicavam um trechinho e aí os artigos que tivessem fazendo sucesso, alguém pagava e eles ficavam. E aí ele começou a... E aí, na verdade, o que começou a acontecer é que a história de tentar fazer coisas além de dinheiro com Bitcoin acontece desde o começo, tá?
Logo assim que o Bitcoin é lançado, surge o Namecoin, que é a ideia de vamos tentar botar domínios e nomes num blockchain. Depois as pessoas tentaram fazer tentaram criar tokens em cima do Bitcoin usando uma tecnologia chamada Colored Coins. Depois tentaram fazer outras coisas, que eram criar empresas com o BitShares e criar moedas estáveis. Só que o problema é que para cada vez que você precisava criar uma coisa nova dessas, você precisava criar um blockchain novo, né? Criar o Namecoin era todo um blockchain novo que você tinha que criar. E aí o Vitalik começou a trabalhar com o Mastercoin, que era uma ideia de você ter um protocolo que era criado em cima do Bitcoin, cuja ideia era que eles iam ter, ao invés de ter só a transação básica de eu transfiro dinheiro para você, eu tenho um multisig, ia ter várias transações especiais. Transação de venda, transação de criar uma moeda, transação de não sei o quê. E aí no meio de criar isso, ele percebeu que, olha, o problema é que, cara, o tempo todo alguém inventa uma novidade, uma coisa nova que você pode fazer com esse protocolo, e a gente não é sustentável cada vez que a gente queira criar um aplicativo novo, um uso novo, você ir lá e criar todo um opcode novo, fazer um fork, criar um blockchain novo. O certo é, vamos generalizar, vamos criar um computador genérico descentralizado. E aí foi aí que surgiu a ideia do Ethereum. Ele estava se envolvendo com várias pessoas que estimularam ele a fazer isso. Ele publicou um white paper e logo assim que esse white paper chamou muita atenção e várias pessoas começaram a se interessar em produzir aquilo, em implementar aquilo. Então, na verdade, a implementação começou muito descentralizada, porque subitamente apareceu um cara chamado Jeff, em Amsterdã, começou a implementar. Ao mesmo tempo, um inglês que morava em Berlim começou a fazer uma implementação em C++ também. E daqui a pouco todo mundo se encontrou em Miami com outras pessoas que falaram, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E o projeto foi surgindo, o projeto foi tocando, o projeto foi crescendo. Olha, a minha definição de um contrato inteligente é que nada mais é do que um programa que roda numa rede, só que ao invés de estar rodando... Peraí, calma, deixa eu pensar. Claro. A minha definição de um contrato inteligente é que ele é um programa de computador, tá? Como qualquer outro programa de computador. Só que ele tem duas diferenças em relação a um programa de computador. O primeiro é que ele tem capacidade de mover fundos e dinheiro de verdade. Tá? Ele tem capacidade de ter fundos. Ele não está representando fundos no banco. Não, o programa de computador tem fundos. E a segunda é que ele não está rodando num computador específico, mas numa rede de computadores descentralizados que não tem uma empresa específica que pode tirar esse contrato do ar. E só com essas duas coisas, você já pode imaginar quão grande isso é, como isso muda a forma como a gente pensa e lida com software, né? Porque tradicionalmente, se você queria fazer um software, você quer lançar o Facebook, por exemplo, você cria uma empresa virtual, na verdade você está criando uma empresa em Delaware, você levanta dinheiro com venture capitalists, sabe, no Vale do Silício, para fazer alguma coisa que vai ter e todo o dinheiro que entrar nessa empresa vai entrar através de, sei lá, uma empresa talvez na Irlanda e esse dinheiro vai estar num banco, sei lá, na Suíça, tá? Ao invés de fazer isso, imagina todo esse software rodando no computadores da Amazon. Ao invés disso, o contrato inteligente permite que você crie uma empresa que existe somente na internet, não é uma empresa de Delaware, é uma empresa que existe somente virtual. Essa empresa tem dinheiro no software, o software tem dinheiro, não é o banco que tem o dinheiro, não são os donos da empresa que têm o dinheiro, o software em si que você está criando tem o dinheiro, e esse software tem a capacidade de ele diretamente captar dinheiro, ou se alguém der dinheiro para ele, prestar um serviço e redistribuir
esses fundos internamente. Então, a empresa é virtual, o dinheiro é virtual, o que ele está fazendo é virtual, e isso tudo está rodando numa rede de computadores descentralizada. Entendeu? Você tira uma quantidade enorme de intermediários com isso. Cada ano que você me perguntar isso, eu vou provavelmente dar uma resposta diferente, porque as pessoas fazem coisas diferentes. No primeiro ano que o Ethereum surgiu, ele era basicamente interesse acadêmico. As pessoas estavam achando, que interessante teoricamente se ele existir. E as pessoas criavam joguinhos de pirâmide, coisas assim, que não eram muito interessantes. No segundo ano, ele tinha... Se você perguntasse para pessoas o que é o Ethereum, eles iam falar, o Ethereum é um contrato, que é um contrato para levantar dinheiro, que se chamava DAO. E aí no segundo ano, as pessoas iam provavelmente falar, não, Ethereum é para você levantar dinheiro para várias empresas, para fazer ICO. Hoje em dia, a moda, agora que já passou a ICO, a moda é fazer... então as pessoas criaram muitos tokens. A moda hoje em dia é criar propriedades colecionáveis, onde você não tem um token, você compra um objeto específico que é virtual, gatos virtuais, celebridades virtuais, que é quase uma coleção de cartas. E conforme a gente está avançando, a gente está vendo que a gente está mais próximo. Já tem alguns outros projetos que não são lançados que são interessantes. Eu sou muito fã de um projeto chamado DAI, que cria uma moeda descentralizada que é estável, que está sempre valendo $1. Eu sou fã de uma empresa chamada Aragon, que ele cria a possibilidade de você abrir uma empresa no blockchain, que é fantástico. Quanto tempo demora para você abrir uma empresa tradicional no seu país? Quanto você paga? Qual o trabalho que você vai ter? Eles permitem que você crie uma empresa perfeitamente segura, não importa onde você está. Você pode estar no país mais corrupto do mundo, você pode estar, na Venezuela, você pode estar numa guerra civil, você consegue abrir, se você tiver uma conexão à internet, você consegue abrir uma empresa em minutos por centavos de dólar. Eu sou fã de mercados de previsão. Mercados de previsão é toda uma outra loucura que você consegue fazer em cima disso, que a gente pode falar. Tem várias empresas que estão trabalhando com isso. E eu sou um grande fã de pessoas que estão tentando recriar coisas que a gente já tem na nossa web, como redes sociais, sites de anúncio, sites de notícia, sites de referência. Porém, ao invés de ela contar somente com voluntários que estão ali ajudando, ou que estão só por próprio prazer, ou então só alguma coisa que você pega e vende dados pessoais para comercial, para publicitários, eles tentam recriar esses sites, mas com um algoritmo de recompensa. Imagina que subitamente você tem um site onde não é somente um site de trocar notícias de postar, escrever um texto e ganhar likes ou ganhar corações. Imagina que se você escrever uma notícia e ela for uma notícia importante, relevante, que outras pessoas gostem, você pode ganhar dinheiro de verdade com isso. Imagina que aos poucos, se você continua contribuindo, você pode, em algum momento, decidir, olha, não, eu posso me dedicar full time a isso, porque eu ganho dinheiro com isso, entendeu? Então é o que muita gente tem tentado fazer, é ser criativo e ver o que a gente consegue pegar hoje em dia da web e consertar usando algum algoritmo de incentivização. Pô, dá pra pensar tanta coisa. E essa que é a graça, né? Porque, na verdade, eu acho que os usos mais interessantes de blockchain vão ser aqueles que a gente não está pensando agora, que a gente não percebeu agora, sabe? Os usos mais interessantes da internet não foram o que o Tim Berners-Lee pensava que iam ser, sabe? Não eram sobre documentos com hiperlinks. Documentos hiperlinkados, sabe, não é tão interessante quanto todas as outras coisas sociais que você pode se construir em cima de uma web, quando você passa a ter JavaScript, quando você passa a ter mobile, quando você passa a ter uma quantidade enorme de pessoas. Então, a gente pode pensar na história da web, né, como
ela começa só com documentos, depois se adiciona imagens e ela vira uma outra web. Se adiciona vídeos, etc e tal, vira uma outra web, porque as pessoas passam a blogar, passam a fazer, trocar músicas, etc. Se adiciona celulares, se adiciona 3 bilhões de pessoas, passa a ser uma outra web. O que acontece agora se a gente pegar... A web vai se transformando, né? O que acontece se a gente adicionar nela, para a internet, a capacidade de instrumentos financeiros, instrumentos de seguros, instrumentos de empréstimos, instrumentos de salários, todas essas coisas que tradicionalmente precisam de uma empresa, que tradicionalmente você precisa ter uma firma mesmo, né? Subitamente isso pode ser feito na internet. Você pode ter um site que te emprega, né? E esse site não é uma firma que te emprega, é um site que te emprega. Não é uma firma que representa um site. O site te emprega. O site tem dinheiro. O site te dá dinheiro diretamente. Eu acho fascinante pensar nisso. A Fundação Ethereum nada mais é do que uma organização, uma fundação sem fins lucrativos, cujo foco é evangelizar, auxiliar e divulgar o uso de tecnologias centralizadas e contratos inteligentes nessa plataforma que a gente está criando. Ela não é a única empresa no meio, você tem a maior parte dos projetos, inclusive, são projetos independentes. A fundação ela foi essencial para criar o Ethereum, lançar os primeiros clientes e tocar a bola para frente, entendeu? E hoje em dia ela está se tornando cada vez tomando menos uma posição de estar no centro de tudo e mais uma posição de estimular e ajudar, né? Os primeiros clientes, as primeiras implementações que rodavam Ethereum, todas elas eram da Fundação Ethereum. Não é mais verdade. Várias empresas privadas já têm suas próprias implementações. Várias empresas privadas, inclusive, têm mais desenvolvedores. Antigamente, quase todos os desenvolvedores Ethereum estavam na fundação. Já não é mais verdade. Você tem um monte de empresas privadas que também têm seus desenvolvedores. E aos poucos, a fundação vai tomando cada vez mais se transformando cada vez mais no background, assim, onde a nossa função é auxiliar essa realização de uma web distribuída, né? De contratos inteligentes, dessa plataforma blockchain que a gente ajudou a criar. Mas é isso. Ela tem a sede dela na Suíça, mas na verdade pouquíssima coisa acontece lá. Os centros de desenvolvimento estão espalhados pelo mundo. A gente tem um grande escritório de desenvolvimento em Berlim, tinha um em Amsterdã. Eu trabalho aqui do Rio de Janeiro com mais 2 desenvolvedores. A gente tem um grande centro de pesquisa em Singapura, são vários pesquisadores em Singapura que estão focados em escalabilidade e os próximos passos no Ethereum. Então, é uma fundação de pesquisa e educação hoje em dia. Pior que não. Me ofereceram gatos no começo, antes de ser lançado, né? Alguém me entrou em contato comigo. Alexandre, quer ajudar a lançar o programa? Assim, você não quer? Você pode dar o nome de um gato até, de uma geração de gatos. Eu falei, legal. Cheguei a testar eles no testnet. Falei, legal, é um programinha de gato, um joguinho de gato. Sei lá, não prestei muita atenção. Eu falei, legal, divertido. Testei rapidinho. Falei, engraçadinho, é um programinha de gato. E daqui a pouco eu lanço, depois eles lançam, e só se falava disso. Eu ficava assim, gente, o que está acontecendo? A rede está parando. De onde vêm esses usuários todos? Começava assim, sites que não cobriam criptomoedas começavam a falar de CryptoKitties, assim, dos gatos virtuais, etc e tal. E eles realmente lançaram uma rede enorme agora tem criptogatos, criptocachorros, criptopeixes, criptocelebridades, criptopaíses, um monte de jogos que na verdade são nada mais do que uma espécie de albinho de figurinha virtual, né? Que você compra um ali, troca com outras pessoas, tenta
criar novas e assim. Olha, na verdade, a gente vê essas coisas como sucesso, né? Mas cada vez que tem uma coisa viral dessas, esse viral é aleatório às vezes. O que faz uma coisa ser viral? A gente nunca sabe. É sempre uma coisa mais esquisita. Mas assim, eu acredito que da mesma forma como outros projetos pareciam enormes, em retrospecto não eram tão enormes assim, eu acredito que CryptoKitties, em retrospecto, vai ser só um bumpzinho num universo com muitas coisas. Eu acho que ele, em alguns anos, as pessoas vão ficar fascinadas que a gente estava achando que aqueles gatinhos ali eram um sucesso tão grande. É assim mesmo, a gente não sabe de onde vem, o que vai ser a próxima coisa que vai viralizar. Essa que é a graça, né? Eu acredito que no ano passado as CEOs levantaram mais dinheiro que Venture Capitalists em Seed e Angel Rounds, que são os primeiros, são os iniciais. É bom fazer essa distinção. Uma das coisas que a gente sempre soube que ia ser importante era a criação de token. E a gente, olha, tokens são legais, você pode fazer um monte de coisa com tokens. Você pode criar uma empresa, você pode vender esse token, você pode criar um token que vale alguma coisa diferente. Você imaginou que isso fosse importante? Um dos primeiros padrões foi a criação de token, criação de uma própria moeda. Foi uma das primeiras coisas que a gente ajudou a divulgar, a gente ajudou a ensinar para as pessoas como fazer, que a gente deu suporte nas wallets. E isso explodiu no ano passado, explodiu de uma forma, já acontecia bastante no ano anterior e explodiu de uma forma incrível. A ideia é basicamente você... A ideia é basicamente você quer criar um produto, tá? E você cria uma moeda que utiliza esse produto de alguma forma ou que representa uma participação de alguma forma naquela coisa que você está criando, e você faz uma pré-venda dessa moeda para financiar a produção desse produto que você está querendo fazer, né? É, na verdade, um dos instrumentos financeiros mais antigos do universo, mais antigos do mundo. Você tem... É o que os holandeses faziam para conseguir financiar navios que iam comprar temperos nas Índias. E justamente por isso é um instrumento muito, muito útil e muitas pessoas começaram a experimentar. Mas também por ser antigo, prova-se que ele é útil, prova-se que ele é interessante. Por ser antigo também significa que tem muita regulamentação em cima e as pessoas estão ainda descobrindo o que pode, como não pode, e é quase que, em termos de ICO, eu acho que talvez tenham tido tanto ou mais advogados quanto desenvolvedores envolvidos, né? Porque cada país vai ter sua regulamentação e vai ser saber, isso aqui é para você saber se isso é tratado como um ativo, é tratado como um bem imobiliário, é tratado como um security, é um ativo, peraí, a CMV, ela tem é um ativo, Ativo de utilidade. Ativo de utilidade. Utility token, security token. Ativo imobiliário, isso é um ativo imobiliário, isso é um ativo que tem utilidade, sabe? Todas essas coisas levantam questões que são tão legais quanto questões técnicas, né? Então, na verdade, é uma questão interessante que está acontecendo. É uma ferramenta útil, onde as pessoas tentam, basicamente, lançar ela de uma forma que seja útil. É uma ferramenta que também atrai muitas coisas ruins, tem atraído muita gente que está só querendo ganhar um dinheiro rápido, e tem atraído muita atenção de legisladores, né? Então a gente vai ver o que acontece. Mas basicamente o que aconteceu foi que ano passado muita gente fez isso. De alguma forma eles criavam um token, vendiam esse token,
e usavam esse levantamento de fundos para prestar um serviço, para ajudar a construir um serviço depois. E a quantidade de dinheiro que se levantou foi absurda. Assim, eu vi projetos levantando 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares, 500 milhões de dólares. Ao ponto de que, assim, eu acho que é difícil se justificar um projeto que não foi lançado ainda, que não tem um usuário, levantar 100 milhões de dólares. Né? Eu acho que são poucos os momentos onde eu vejo um projeto que levanta 100 milhões de dólares e não consigo pensar, olha, o ecossistema não estaria muito melhor se 100 projetos similares tivessem levantado 1 milhão de dólares. Né? 1 milhão de dólares você faz muita coisa, você consegue contratar um monte de desenvolvedores por muito tempo. Então, eu acho que, na minha opinião, houveram excessos, né? As pessoas houve uma mania, de certa forma, de ICO. E mais do que isso, tecnicamente eu não acho tão interessante. ICO você cria uma moeda. Você criou uma moeda, você vendeu essa moeda. Agora, o que essa moeda faz? Dá para fazer muito mais coisa interessante dentro de um smart contract do que você só criar uma moeda. A Ethereum tem uma linguagem, que é uma linguagem de máquina. É uma linguagem compilada, que se chama EVM, Ethereum Virtual Machine. É uma linguagem que praticamente nenhum programador consegue desenvolver. Tá? Como qualquer código de máquina, é um código compilado. Mas o ideal para você desenvolver, a maior parte das linguagens que a gente está habituado a desenvolver não são linguagens compiladas. São linguagens que são compiláveis. Então você escreve numa linguagem, ela compila depois naquele código. O Ethereum tem diversas linguagens nesse sentido. A mais popular se chama Solidity. É uma linguagem que tem uma certa semelhança com JavaScript, mas também tem muitas coisas onde não é parecido com JavaScript, e que é certamente a linguagem mais popular e que depois se transforma em EVM. Mas não é única. O Ethereum tem Viper, que é uma linguagem parecida com Python, tem linguagens que são linguagens funcionais, tem linguagens que são linguagens até mais geométricas, linguagens simbólicas. Então, Ethereum tem várias linguagens e qualquer um pode criar a sua, na verdade. Eu tenho um colega que literalmente está criando uma linguagem baseada em Lua, entendeu? Com uma ideia parecida com essa. Então, você perguntou, o Ethereum precisa de várias linguagens? O Ethereum tem várias linguagens e ao mesmo tempo tem uma, que é a linguagem compilada. A linguagem mais popular, o Solidity, é uma linguagem interessante. Eu gosto dela, mas eu não sou desenvolvedor. Eu nunca participei dessas guerras civis sobre linguagens. Eu nunca entendi muito elas. Né? Para mim era você discutir o que é melhor para você se comunicar. Se é inglês, francês ou português. São 3 linguagens diferentes, mas nenhuma é inerentemente superior à outra. Então, assim, na minha opinião, eu sempre gostei de Solidity. Mas eu entendo que outras pessoas gostem por preferências pessoais, outros tipos de linguagem. Um dos conceitos mais interessantes, na minha opinião, nesse mundo de smart contract, é a ideia de que o smart contract, o contrato em si, ele pode ter dinheiro, ele guarda dinheiro em si. É um algoritmo que tem dinheiro. E se a gente começar a abstrair o que é a nossa sociedade, a gente começa a perceber que muitas das coisas que a gente vê como instituições tradicionais são algoritmos também, né? Uma empresa, o que é uma empresa se não uma espécie de algoritmo que tem recursos e você tem um monte de ideias, você tem recursos entrando de um lado, você tem ideias entrando de outro e tem um mega algoritmo lá dentro que redistribui recursos, pega algumas ideias, aplica essas ideias, outras ideias descarta, toca projetos adiante, esses projetos recolhem mais recursos e depois redistribui recursos internamente, contrata mais gente, despede mais gente. Tem uma forma de você decidir quem tem o direito de decidir, quem tem o direito de... Existem decisões sobre o processo de decisão, várias coisas assim.
Mas basicamente você pode pensar numa empresa como algoritmo. Se você conseguir pensar numa empresa como algoritmo, e você conseguir abstrair a empresa como algoritmo, você pode, portanto, escrever ele e colocar no blockchain. Se você fizer isso, você criou o que as pessoas chamam de uma organização autônoma descentralizada. Uma organização, porque obviamente ela está ali para conectar pessoas, recursos e tem um propósito de fazer alguma coisa. Autônoma, porque ela não está num país, não está num servidor específico, ela está rodando em vários servidores do mundo. Descentralizada, pela mesma razão, porque não tem uma tomada que você possa puxar fora e essa empresa vai sair. Não tem um lugar que você possa invadir, fechar as portas e trancar e essa empresa vai deixar de desaparecer. Essas organizações autônomas descentralizadas se chamam DAO em inglês. Decentralized Autonomous Organizations. E, na minha opinião, é uma das coisas mais interessantes que você consegue pensar. Porque se isso funciona, isso ainda é uma coisa teórica, né? Existem DAOs na prática, existem coisas de pessoas tentando fazer. Nenhuma delas é realmente autônoma e sem líderes. Todas essas DAOs hoje em dia tem alguém por trás, por enquanto. Mas eu acho fascinante porque se isso funcionar, se for uma forma mais eficiente de seres humanos produzirem algo junto, talvez isso possa substituir muitas empresas tradicionais. Talvez isso possa substituir até alguns governos tradicionais, né? Porque um governo também é, de certa forma, uma instituição que pega recursos, redistribui eles, pega decisões, redistribui essas decisões, né? Você tem... O que é um governo? Um governo nada mais é do que você tem uma população que toma uma decisão para eleger uma pessoa que vai representar decisões dela. Essa pessoa vai pegar recursos dessa população inteira e redistribuir de uma forma que ele achar melhor para o bem da população. Será que a gente consegue fazer isso de uma forma mais descentralizada? Talvez. Se você torna isso um algoritmo, você pode botar ele na rede. E uma vez que você coloca na rede, ele passa a existir sozinho. E não tem nada que você possa fazer a respeito. E eu acho isso amedrontador, mas fascinante. Olha, governança é um tópico curioso, né? Porque governança significa muitas coisas. Governança no blockchain, fundamentalmente, ela funciona assim. Você tem várias entidades que têm que entrar em consenso. Se elas não entrarem em consenso, você vai ter uma divisão da comunidade, a comunidade vai se partir em duas. Tá? Essa é como funciona, na verdade, qualquer tipo de blockchain. Você tem que ter essas organizações todas que entram em consenso. Se elas não entrarem em consenso, ela vai se dividir. Quem são essas instituições, essas organizações? Não é só assim, a Fundação Ethereum e os outros desenvolvedores, é também os mineradores, os usuários, são as exchanges. Todas essas pessoas têm que decidir, todo mundo tem que chegar a um consenso do que fazer. O que é preciso fazer? O Ethereum, ao contrário do Bitcoin, ele tem uma tradição de tentar evoluir constantemente através de forks. O fork nada mais é do que um momento onde todas as pessoas daquela rede decidem ao mesmo tempo fazer uma alteração no código base delas que todas as pessoas acreditam que vai melhorar. Vai nos dar novas funcionalidades, vai tornar o projeto mais rápido, vai tornar o projeto mais eficiente. Se você conseguir que 100% das pessoas façam essa atualização ao mesmo tempo, parabéns, você conseguiu fazer um fork amigável, de certa forma. Se você tiver um grupo que seja de 1% de pessoas que decidiu que eles não queriam fazer aquilo, infelizmente você vai ter um fork que eles chamam de contentious, que é um fork que vai dividir a comunidade em dois. Ao longo da história, desses 4 anos, o Ethereum deve ter tido uns 5, 6, 7, 8 forks, talvez. Um deles foi muito divisível. Os outros não. Os outros a gente conseguiu passar e eles foram bens.
Mas, na verdade, quando se discute governança, o que as pessoas estão querendo pensar é, ok, como que a gente pode fazer para tornar esse processo mais suave, para você não precisar arriscar ter uma guerra civil praticamente a cada vez que você quer fazer uma atualização. E para fazer isso, o que você quer tentar descobrir o que as pessoas vão fazer, o que as pessoas querem fazer, qual é o consenso das pessoas, medir o consenso das pessoas de alguma forma e usar essas medidas para chegar a uma decisão. É difícil. E essas decisões de como você mede consenso, como você mede a comunidade, como você descobre o que as pessoas querem fazer, o que as pessoas vão fazer num universo multifatorial, onde as pessoas podem tomar uma decisão baseado em que outras pessoas podem tomar uma decisão, é complicado. E é isso que as pessoas chamam de decisões de governança, que são basicamente... hoje em dia a gente tenta definir isso, resolver isso, com comunicação pura e simplesmente. A cada 15 dias, mais ou menos, todos os desenvolvedores da Fundação e fora que estão tocando algum projeto, eles tentam se reunir num mesmo call, que a gente faz um live stream ao vivo. Esse ano a gente experimentou ter uma reunião física onde várias pessoas que queriam participar simplesmente foram para o mesmo lugar e começaram a discutir sobre governança. A gente tem vários fóruns online que as pessoas discutem sobre projetos polêmicos e é isso que a gente tem tentado fazer para tornar essa governança mais amigável, de certa forma. Eu acho que se você é um empreendedor, se você não está prestando atenção no blockchain, você está perdendo grandes oportunidades. Não simplesmente porque é uma forma boa de levantar dinheiro. Na verdade, se você está olhando para o blockchain só como uma forma de levantar dinheiro, você também está perdendo oportunidades. Pela simples razão que é o seguinte, grandes inovações na internet, grandes inovações no mundo, sempre vêm, muitas vezes, de alguma nova tecnologia que permite que a gente faça alguma coisa de uma forma nova que não podia ser feita antes, né? Então, o blockchain permite que a gente faça muitas coisas de uma forma que a gente não podia fazer antes, tá? Permite que você... muitas empresas que hoje em dia estivessem sendo lançadas hoje, que foram lançadas há 10 anos atrás, se fossem lançadas hoje, poderiam ser feitas de uma forma diferente. Então, se você é um empreendedor e quer fazer alguma coisa na internet, é importante, é imprescindível que você primeiro olhe, ok, o que essa tecnologia nova, da mesma forma como qualquer empreendedor vai estar dando uma olhada, ok, o que realidade virtual permite que eu faça, o que realidade aumentada permite que eu faça, o que inteligência artificial permite que eu faça que eu não podia fazer antes, o que o blockchain, o que eu posso fazer com o blockchain que eu não podia fazer antes, tá? Então, nesse básico, o empreendedor, você tem que estar informado do que você pode fazer que talvez o seu competidor não saiba que é possível ser feito, entendeu? Essa é a única forma de realmente você crescer muito. A segunda coisa interessante ao contrário de realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, etc e tal, o blockchain ele tem o dinheiro embutido nele, né? Então, isso é interessante não só porque para você levantar dinheiro, mas porque você pode, para os usuários de blockchain, são pessoas que já têm dinheiro, né? Imagina como a internet seria completamente diferente se desde o começo, ao invés de você ter que usar cartão de crédito, ser complicado, ter que comprar cartão de crédito, cada vez que você abria um browser, você tinha lá $1 que você podia gastar no que você quiser. Que era só apertar um botão do próprio browser ia ter. Imagina como seria diferente, né? Esse é o mundo dessa internet nova, né? A gente está criando novos aplicativos onde todos os usuários eles têm um acesso muito mais fluido a dinheiro, muito mais fácil a dinheiro do que tradicionalmente com cartão de crédito, né? Então, definitivamente, você consegue fazer coisas antes que talvez sejam lucrativas que você não podia fazer antes, tá? Se você não ouviu nada que eu falei e só ouviu, eu quero fazer um ICO, pensa bem antes de fazer um ICO, porque eu acredito que a forma tradicional de fazer ICO, né? Porque como se fosse uma coisa muito nova, é engraçado, né?
é uma tecnologia nova e as pessoas já estão focadas, já tem modelos prontos, assim, né? Esse negócio não existia um ano atrás. Existe e todo mundo já pensa nele como um formato específico, que é você levanta, você publica um white paper, você diz qual vai ser o cap da sua moeda, quantas moedas você vai criar, você tem que vender 70% no mínimo dessa moeda em uma a 4 semanas. Você tem que fazer dessa forma, você tem que fazer daquela forma para não ter problemas com os Estados Unidos, você tem que fazer daquela outra forma para não ter problema na Europa, você tem que abrir uma fundação na Suíça. Já tem um modelo ali de o que é o ICO hoje em dia. E eu acho que esse modelo está errado. Esse modelo já é esquisito. Esse modelo é um modelo que, de cara, já faz com que você tenha uma semana só para uma, 4 semanas para levantar o dinheiro, num momento onde sua empresa não existe. Sua empresa talvez esteja levantando dinheiro demais. O irônico desse modelo é que, na minha opinião, muitas empresas estão ao mesmo tempo levantando muito dinheiro e ao mesmo tempo não estão levantando dinheiro bastante. O que eu quero dizer com isso? Se você é uma empresa que você levantou 100 milhões de dólares, com 100 milhões de dólares ao mesmo tempo, é muito dinheiro para uma startup que está iniciando, que tem zero, que não provou que tem um product market fit, que não tem ainda crescimento orgânico, que não tem usuários. É muito dinheiro para essa startup. Eles não vão conseguir. Você provavelmente vai matar aquela sede de crescimento dos empresários que já estão ricos, já estão felizes, já estão se pagando um salário confortável, eles já vão estar confortáveis demais. Ao mesmo tempo, 100 milhões de dólares para você bater de frente com a Amazon, com o Facebook, com o WhatsApp, com o Instagram, não é nada. O Instagram come você num segundo com 100 milhões de dólares, né? Então, ao mesmo tempo, as empresas estão levantando muito dinheiro para o começo delas, mas pouco dinheiro a longo prazo. Então, na minha opinião, se você quer fazer um ICO, se você quer fazer um movimento, se você quer levantar dinheiro através da venda de tokens, pense em modelos criativos. Não vende tudo de uma vez. É um contrato inteligente, cara. Cria um negócio que ele gera moedas automaticamente a cada 6 meses e põe no mercado para vender abertamente. Cria um leilão automático. Você não precisa ter uma exchange, você não precisa estar listado numa exchange. Você pode criar um leilão automático dentro do seu próprio código. Você pode fazer vesting, onde os seus fundadores, eles só conseguem tirar aquele dinheiro daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Você pode fazer sistemas onde as pessoas podem botar dinheiro e, se elas não estão satisfeitas com a direção onde aquela empresa está, eles possam automaticamente tirar o dinheiro deles. Entendeu? Seja criativo. Se você não está sendo criativo, experimentando esse modelo, se você já está querendo usar o modelo testado, você está no lugar errado. Não é para você estar usando Ethereum, não é para você estar usando blockchain, não é para você estar usando ICO, é para você ir bater na porta de um banqueiro e pedir dinheiro emprestado. A minha opinião existe muita experimentação que você pode fazer aí de modelos onde pessoas podem comprar alguma coisa com antecedência para te ajudar a financiar algo que só vai existir no futuro. E eu acho que, assim, temos que experimentar modelos onde o dinheiro cai aos poucos na mão das pessoas, onde o dinheiro está associado a objetivos, onde as pessoas que estão dando dinheiro têm algum tipo de controle diretamente on-chain sobre como esse dinheiro está sendo utilizado. Se você não está fazendo nada disso, eu acho que você não está pensando adiante. Primeiro, eu acho que essa comparação não é muito válida, né? Porque uma conta cadastrada no Ethereum não necessariamente significa uma pessoa. Eu já criei diversas contas, sabe? Você pode criar quantas contas você quiser. E ao mesmo tempo, uma conta pode representar uma empresa inteira, sabe? Uma conta pode representar uma empresa com 100 mil pessoas e uma pessoa pode ter 100 mil contas, se ela quiser. Então, essa comparação não bate. Mas se a gente pensar assim, será que existem mais usuários no Brasil de criptomoeda
do que da Bolsa de Valores de São Paulo? Eu acredito que sim. Eu não tenho essa informação, eu não tenho uma comparação boa, mas eu não duvidaria nada. E eu não duvidaria nada, e não é tanto pelo sucesso das criptomoedas, mas também por culpa das bolsas de valores. Você tem algum amigo que está cadastrado no CPF da Bolsa de Valores? Eu não conheço quase ninguém. Por quê? Porque essas coisas são complicadas, essas coisas não são amigáveis, existe uma cultura, na verdade. Não é que o brasileiro não tem cultura de investimento, eu diria que é o contrário. Eu diria que a legislação brasileira, os bancos brasileiros, as instituições financeiras brasileiras têm uma cultura, e talvez em muitos lugares do mundo, onde investimento é para rico. Investimento é limitado. Isso não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos, para você ser um investidor numa startup, você tem que ser o que eles chamam de um accredited investor. Para você ser um accredited investor, você tem que ter pelo menos $1 milhão para brincar. $1 milhão disponíveis para você brincar, e você tem que ter, eu acho que mais de $10 milhões em assets. É um número absurdo. Então, assim, não é para pouca, assim, isso não é feito para ser popular. E eu acho que isso fundamentalmente errado, tá? Isso é o que é fundamentalmente errado com nossos instrumentos financeiros. Se você parar para pensar, é o seguinte: se você é um cara que tem R$10 milhões no Brasil, você tem milhões de reais no Brasil, você tem milhares de opções. Você pode investir lá fora, você pode investir em bolsa lá fora, você pode ser investidor de startup, você pode ser o cara que está investindo no Uber. Se você não tem centenas de milhões, você tem alguns milhões, você tem um private banking, todos os bancos têm private banking para quem tem acima de 5 milhões, que eles oferecem taxas que você não encontra em lugar nenhum, oferecem condições que você não encontra em lugar nenhum, oferecem um tratamento que você não encontra em lugar nenhum, oferecem possibilidade de instrumentos financeiros que não são acessíveis a mais ninguém. Se você tem R$100 mil no Brasil, você não tem acesso a isso, mas você tem acesso ao personalité, onde você tem ali acesso a algumas coisas, você consegue se informar com algumas coisas aqui e ali, você consegue bom desconto, você consegue um bom cartão de crédito sem pagar taxas. Se você tem R$1.000 na sua conta, suas opções, honestamente, são poupança. Está perdendo dinheiro com a inflação. É botar embaixo do colchão. Está perdendo dinheiro com a inflação. É comprar refrigerante no atacado e tentar vender ali na praia. Entendeu? Talvez isso seja o seu melhor investimento. Conheci uma pessoa que uma vez me disse a seguinte frase. Que ela teve um conhecido que nasceu a filha, e a primeira coisa que ele fez quando a filha nascer, porque ele queria garantir um futuro para ela, foi começar a pagar INSS para ela, para a filha. Pagar INSS. Porque na cabeça dessa pessoa, INSS é uma poupança para aquela pessoa que ela vai poder tirar daqui a 20 anos. Quando não é. INSS não é uma poupança. Esses instrumentos financeiros que o pobre tem acesso no Brasil não são instrumentos financeiros, são uma mentira. Porque o pobre vai lá, coloca o dinheiro no INSS achando que o dinheiro é dele, o dinheiro não é dele, o dinheiro está indo financiar partido político, o dinheiro está indo financiar tá indo financiar coisas que só fazem sentido politicamente falando. Tá sendo roubado, sabe? O dinheiro está sendo desviado de pensão para ir pagar salário mensalão para político. O pobre tem acesso a isso. E quando a gente fala assim de a desigualdade social, eu acho que isso é uma das coisas que está ali na base da desigualdade social. Porque basicamente o que você tem é um sistema onde, se você é pobre, você vai ficar mais pobre, porque você não tem o que fazer com o seu dinheiro. Se você é rico, você vai ficar mais rico, porque tudo é feito para isso. Agora, do ponto de vista financeiro, por que isso acontece? Né? Isso acontece porque, tudo bem, é difícil é mais fácil você lidar com uma pessoa do que 1.000 pessoas, pode ser. Mas para uma pilha de dinheiro, tá? Para uma pilha de dinheiro que está rendendo, sei lá, 10% ao ano, bem investido, essa pilha de dinheiro não importa
se ela é uma pessoa com $1 milhão, R$ 1 milhão, ou se elas são 1000 pessoas que têm R$ 1000 ali. Os dois dão R$ 1 milhão. Então eu não vejo por que você não pode criar ativos financeiros que sejam mais amigáveis e que possam ser para qualquer um. Sabe? Por que você não pode ser? Por que você não pode Por que você não pode investir em alguma coisa que você que está começando? Porque para mim a verdade é essa. A única verdade é você se tornar essa ideia de que você fica rico com o seu salário, tá? Que você vai receber o seu salário de R$ 2.000 todo mês e você vai juntar debaixo do colchão e vai se aposentar, é mentira. Tá? Primeiro você só vai se aposentar se você colocar ele em algum lugar com juros compostos. Para você se aposentar, para início de conversa, você tem que colocar alguma coisa que vai te dar juros compostos durante 30 anos. E segundo, para você realmente ganhar muito dinheiro, você vai ter que botar isso em algum investimento arriscado. E só tem acesso a esses investimentos arriscados, esses investimentos com juros compostos, quem já tem muito dinheiro. E eu acho que o blockchain pode permitir muito a democratização desse acesso a recursos financeiros, tá? E hoje em dia pode ser só ICO, hoje em dia pode ser só moedas, assim, shitcoins malucas que valem 0 e vão valer 100. E é triste que seja só isso que as pessoas têm acesso, porque na minha opinião elas tinham que ter acesso a um monte de outros instrumentos financeiros que o blockchain vai permitir, que são dinheiros, um investimento à prova de inflação, um investimento com juros compostos, um investimento com seguro, um seguro de vida, um seguro de acidentes. Todas essas coisas podem ser feitas melhor, mais democráticas e mais eficientes pelo blockchain. E eu acredito que qualquer pessoa que tenha acesso a um celular com a internet deve ter acesso a esses instrumentos. Desde o momento do lançamento, está no white paper basicamente, era o projeto do Ethereum, ele começa com Proof of Work e vai migrar para Proof of Stake. Tá? Basicamente vai migrar quando estiver pronto, assim, muito do dinheiro que o Ethereum tem, ele investe em pesquisa de Proof of Stake para resolver diversas questões de Proof of Stake. E a gente vai migrar, eventualmente. É uma questão de se vai começar essa migração nesse ano, se vai ser ano que vem, se vai ser daqui a 2 anos. O fato é que vai migrar porque esse sempre foi o contrato social, de certa forma, de que a gente tinha feito com as pessoas desde o começo, que em algum momento isso vai ser Proof of Stake, porque a gente acredita que é mais eficiente, que gasta menos. Qualquer coisa que gasta menos energia significa que ele vai ser mais barato no final de ser utilizado. Uma forma de você pensar numa criptomoeda às vezes as pessoas tentam entender o que é Proof of Work, o que é Proof of Stake, como... Eu acho que se você está tentando entender uma criptomoeda, não é muito legal você tentar já começar a entender o que é Proof of Work, o que é Proof of Stake, porque de certa forma é como você tentar entender... Você nunca viu um carro, e para tentar entender o que é um carro, você está estudando a físico-química de combustível, explosão de combustíveis, entendeu? Talvez você tenha que abrir a sua cabeça um pouco maior, ver o todo para tentar entender o micro. Mas o mais importante para entender é o seguinte. Numa criptomoeda você tem várias pessoas que estão verificando a existência dessa moeda e estão criando novos blocos, né? Estão escrevendo, criando novas páginas desse livro e colocando ali. E uma das assimetrias fundamentais é o seguinte. Para você criar um novo bloco, você precisa gastar necessariamente muito tempo, muita energia e, consequentemente, muito dinheiro. Não só na energia, como no equipamento, sorte, etc. e tal. Isso quer dizer que é muito caro fazer um bloco. E é muito barato você verificar que ele está certo. Então, você pode gastar muito tempo, muita energia, mas um smartphone consegue, em 2 segundos, olhar aquele seu bloco e falar é válido, não é válido. Então tem uma assimetria muito grande, né? Dá muito trabalho fazer um bloco e é muito fácil verificar se ele é válido ou não é válido. Além disso, você não é pago imediatamente pelo bloco. Você é pago somente se a próxima pessoa que fizer um bloco, que também vai gastar muita energia e muito dinheiro, concordar que seu bloco é válido.
tá? Então, você tá fazendo uma grande aposta, a próxima pessoa está fazendo uma grande aposta, a pessoa em seguida disso está fazendo uma grande aposta, e isso pode ser no futuro, pode ser que assim, não acontece, mas teoricamente, se daqui a 100 blocos alguém perceber, alguém descobrir um erro no seu bloco, então não só você vai perder dinheiro, mas todas as pessoas que vieram depois de você, que gastaram uma grande grana, energia e tempo fazendo blocos em cima do seu, vão imediatamente perder o dinheiro delas, tá? Então, portanto, todas as pessoas que apostam no seu bloco, dizendo esse bloco é válido, estão fazendo uma aposta grande, uma aposta mesmo, uma aposta de dinheiro, uma aposta de tempo, dizendo eu verifiquei, esse cara é válido. O próximo cara está dizendo eu verifiquei, esse cara é válido. No final, você tem umas pessoas dizendo, olha, um blockchain nada mais é do que alguém dizendo, olha, esse bloco aqui, você tem não sei quantos milhões de dólares de energia, não sei quantos milhões de megawatts, não sei quantas milhões de horas coletivas de computação que verificaram todas essas transações e conferem que elas de fato existem. E é isso que torna o blockchain válido, sólido, porque você tem essas milhares de horas de energia, etc., dizendo esse bloco é válido, tá? O Proof of Stake, isso é o Proof of Work, que é basicamente você gasta muita energia. O Proof of Stake abstrai isso e fala, ok, então tudo isso é uma aposta, então tá bem. Então o que a gente vai fazer é uma aposta mesmo, valendo dinheiro. E você vai gastar uma grande quantidade enorme, você vai estar arriscando uma quantidade enorme de dinheiro, dizendo que esse bloco é válido. A próxima pessoa, e a próxima pessoa, e a próxima pessoa vão estar todas concordando que esses blocos são válidos. E se você, se por algum acaso qualquer pessoa descobrir que aquele bloco não é válido, e qualquer pessoa consegue descobrir, porque um smartphone consegue verificar aquilo, ele vai estourar não só o tempo que você perdeu, ele vai estourar não só o tempo que você, se qualquer pessoa descobrir que aquele bloco não é válido, não somente você vai perder a recompensa potencial, como você vai perder uma quantidade enorme que você investiu antes disso. Seria o equivalente, o Proof of Stake, de que no Proof of Work, se você minera um bloco inválido, você vai perder dinheiro, todo o tempo e dinheiro que você gastou naquele bloco inválido. No Proof of Stake, se você minera um bloco inválido, seria o equivalente a, instantaneamente, todas as suas máquinas de mineradoras, todas elas explodem e viram pó instantaneamente. Esse é o equivalente do Proof of Stake. Essa é a aposta que você está fazendo. Você está pegando uma quantidade de dinheiro grande, colocando ali, olha, eu aposto essa quantidade de dinheiro aqui, que eu garanto que eu vou estar fazendo tudo conforme as regras do protocolo. E se qualquer pessoa me pegar quebrando as regras de protocolo, todo esse dinheiro que eu tinha vai ser explodido, vai para o brejo. Tá? É isso que o Proof of Stake faz. Assim, simplificando muito, né? Tendo uma coisa básica. Olha, tem uma frase famosa que diz assim, o futuro ele já está aqui, ele só não está igualmente distribuído, né? Que assim, trabalho remoto mundial já é uma realidade para muita gente, já é uma realidade para mim e para quase todas as pessoas com quem eu trabalho. Eu trabalho no meu time, eu trabalho com 2 americanos, um alemão, 2 brasileiros, a gente está constantemente tendo reuniões com com húngaros, pessoas na Suíça, com pessoas que eu nem sei onde estão. Já aconteceu de eu entrar numa reunião e aí a pessoa vai falar e começa a bater um tum, porque ela estava, na verdade, tendo a reunião de um bar em Bali, sabe, na Indonésia. E aí você fala, caramba, você está em Bali? Eu estou em Bali, estou passando uns tempos aqui enquanto estou trabalhando. E a pessoa estava trabalhando, fez trabalhos excelentes, assim. Eu acho que uma das razões que é mais fácil essa minha geração de desenvolvedores trabalhar remotamente, é porque eles cresceram assim, porque quando as empresas foram fundadas, elas já eram assim, né? Essas empresas começaram sendo remotas. Eu acho que é muito difícil você pegar uma empresa tradicional que não tem trabalho remoto e colocar trabalho remoto nela. Eu tive um colega que tentou trabalhar muito tempo no Twitter,
e ele era o único remoto com várias das pessoas que não estavam remotos. Era péssimo trabalho para ele, porque ele entrava numa reunião, vocês estamos conversando ali e tem uma tela no Skype que não consegue escutar direito o que a gente conversa, entendeu? Ele perdia várias coisas várias interações, sabe, no corredor, aquelas interações informais, reuniões informais, sem hora marcada, que estavam acontecendo. Então, assim, é muito difícil esse modelo híbrido, né, de uma empresa muito grande, onde todo mundo está no mesmo local, e ao mesmo tempo você ter pessoas remotas. É mais fácil quando você está começando uma empresa do zero. E é mais fácil quando você tem algumas necessidades específicas, onde, por exemplo, o desenvolvimento, como no nosso caso, é muito mais fácil você fazer ele online. Então, eu acho que sim, o trabalho está sendo transformado. Eu acho que tem grandes vantagens de trabalhar remoto, tem ótimas vantagens. Eu posso parar sabe, eu trabalho com meu cachorro, posso parar e almoçar com minha esposa e com minha filha todos os dias, sabe? Tem coisas assim. Mas, por outro lado, eu perco também muitas interações com meus colegas. Muitas vezes a gente tenta viajar e se encontrar 1 ou 2 vezes por ano, porque esses são os momentos onde a gente se encontra ao vivo, troca várias ideias, e é muito útil, sabe? É muito bom pra gente esse troca. Na verdade, a gente não substituiu o encontro pessoa a pessoa. O que a gente fez é que a gente basicamente substituiu todos esses momentos ao longo do dia que você encontra uma pessoa e tem reuniões informais, a gente basicamente substituiu isso por 1 ou 2 ou 3 vezes por ano que todo mundo vai para o mesmo local e fica intensamente tendo muitas dessas trocas pessoais. Então, uma empresa tem que ser diferente. E nem todos os tipos de trabalho funcionam para trabalho remoto. A minha esposa, ela é médica. Medicina é difícil trabalhar remoto, a não ser que a gente, talvez um dia ela põe um óculos de realidade virtual e esteja fazendo tudo com robôs. Mas a gente ainda está há muitos anos, tá nesse momento. A razão que o Ethereum, a fundação Ethereum, é meio que uma fundação descentralizada é quase que acidental. Basicamente, os vários fundadores originais, cada um morava num lugar diferente e nenhum queria se mudar para onde o outro estava. Você tinha o Jeff, que morava em Amsterdã, você tinha o Gavin, que morava em Berlim, você tinha o Vitalik, que durante um tempo estava morando na Suíça e viajando pelo mundo inteiro. E nenhum deles estava muito interessado em largar tudo e ir para a cidade sabe, largar sua família, largar sua vida para encontrar um outro cara para um projeto que eles mal sabiam se ia dar certo ou não. E eles começaram a trabalhar remoto. Cada um começou a contratar algumas pessoas para trabalhar com eles. E aí, subitamente, um grupo chama o outro. E foi assim que a gente passou a ter, por exemplo, a gente tem alguns escritórios grandes. A gente tem um escritório bem grande em Berlim. Por quê? Porque um dos fundadores originais morava em Berlim, começou a trazer pessoas ali e formou um grupinho ali. A gente teve uma época um escritório em Amsterdã, porque basicamente foi surgindo. Só que como já existe o conceito de trabalhar remoto, a gente teve a possibilidade de poder ter times talentosos do mundo inteiro. Onde começaram a surgir grandes talentos na Ásia, formou-se um grupo de pesquisa na Ásia. Começou a surgir grandes talentos de internet centralizada na Europa Oriental, formou-se um grupo na Hungria. E esses grupos vão se tornando quase que naturalmente. Então eu acho interessante, é bom isso. Eu não acho que é fácil trabalhar remoto, não é para todo mundo. Exige muita disciplina, exige você passar muito tempo sozinho. Eu passei muito tempo onde eu trabalhava o dia inteiro e não falava com ninguém, ficava no silêncio. Você não tem ninguém ali, e essa é uma das coisas complicadas, você não tem ali do seu lado, atrás de você, mandando você fazer uma coisa, mandando você fazer outra. Você tem que se tocar, você tem que saber você tem que tocar o seu próprio tempo. Da mesma forma, eu como
eu quando estou gerenciando outras pessoas, eu não posso ficar ali vendo o que elas estão fazendo o tempo todo, eu basicamente tenho que confiar nelas. Então existe muito mais confiança de você saber que a pessoa está fazendo um bom trabalho, acompanhar o resultado do trabalho que ela está fazendo. Você não sabe, eu não sei que horas as pessoas entram, que horas que elas saem, até porque não importa isso, porque cada um está num fuso horário diferente, cada um tem feriados diferentes, cada um está numa onda diferente. Tem gente que gosta de trabalhar à noite, tem gente que gosta de trabalhar de dia. Eu não sei que horas as pessoas estão trabalhando, eu confio no resultado que elas estão aprontando, né? Eu mesmo, eu diria que eu há 10 anos atrás seria um péssimo trabalhador remoto, porque quando eu era estagiário eu não tinha muito foco, eu às vezes ficava desestimulado, não gostava muito do que eu estava fazendo. Se você é uma pessoa que você não está gostando muito daquilo que está fazendo, precisa de uma pressão para fazer aquilo, provavelmente não vai ser uma boa opção para você trabalhar remoto, porque se você se não tem algo ali já te empurrando para você fazer, você não vai querer fazer aquilo. Então, talvez não é para todo mundo, mas por outro lado, sabe, eu acho que dá. Tinha uma época, por exemplo, que eu fazia que acordava de manhã, tomava café da manhã, descia com o meu cachorro, dava a volta no quarteirão, porque o cachorro precisava passear, mas também na minha cabeça eu estava andando até o meu escritório. Eu descia de casa, dava a volta no quarteirão, quando eu voltava, eu não tinha voltado para casa, eu tinha voltado para o meu escritório. Eu entrava e ia direto pro meu escritório, trabalhava, e o momento que eu fosse parar de trabalhar tudo, parava, levantava, descia de novo com o meu cachorro, dava uma outra volta no quarteirão, voltei para casa. E é difícil, sabe? E eu fazia, e às vezes quando tem pessoas lá em casa, as pessoas têm que entender, não, eu não estou disponível para fazer alguma coisa, eu não posso vir aqui, não é fácil não. Mas eu acho que é interessante, é um modelo diferente, é um modelo que se aplica melhor a alguns trabalhos ou para outros não. O que eu quero para essa criança é que para ela o conceito de blockchain seja tão entediante quanto o conceito de um banco de dados ou um conceito de um servidor. Para ela, assim, para você falar para uma pessoa, ninguém fica animado com um banco de dados, que legal, entendeu? Eu vou criar um banco de dados da Amazon, um MySQL, Não, é comum, assim, se essa é a sua área, é o que você faz. Eu espero que tudo isso que a gente está falando, banco de dados, blockchain, contratos inteligentes, criação de moeda global, isso sejam coisas boring do dia a dia. E eu diria o contrário. A gente passa horas aqui, vocês estão fazendo um documentário para explicar o que é um blockchain para as pessoas, para basicamente tentar explicar o que vai ser o mundo do futuro para pessoas de hoje em dia. Vocês basicamente estão fazendo um documentário para explicar o que é esse mundo do futuro para pessoas de hoje em dia. Mas eu acredito que talvez seja muito mais complicado para vocês fazer um documentário no futuro para explicar o que era o mundo do passado para essas crianças que estão nascendo agora. Por quê? Pensa que mundo complicado que a gente vive hoje, cara. Dinheiro, o que é dinheiro? Tenta explicar para uma criança daqui a 20 anos o que era dinheiro hoje em dia, tá? Você ia explicar dizendo, não, olha, a gente pensa, porque a gente está acostumado a pensar em dinheiro, se você está crescendo com um computador, com um videogame, para você dinheiro é óbvio, você tem você ganha dinheiro no videogame, você tem coisas específicas que valem dinheiro, você ganha dinheiro, tem um servidor que cria dinheiro para você e te dá, e aquele dinheiro está indo de um lado para o outro. Dinheiro é isso. Dinheiro é basicamente um número que passa de um lado para o outro e que você ganha através de trabalho. Mas isso não é como é o dinheiro hoje em dia, né? O nosso dinheiro é, na verdade, uma coisa que é criada por um banco, para um banco central, e que é dada para outras pessoas e que é impresso no papel, e que, na verdade, quando o Banco Central imprime dinheiro, ele não está simplesmente mudando um número no Banco do Brasil. Ele está, na verdade, vendendo um bond através do Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai pegar aquilo e vai emprestar para as pessoas, e vai fazer emprestar para diversas pessoas, e depois vai circular, e parte disso vai ser dinheiro complicado, pacas, sabe? Coisas simples, como um apartamento.
quando você fala assim, eu comprei as pessoas querem comprar casa própria. O que significa quando você compra a sua casa própria? Quando você compra uma coisa num videogame, você sabe muito bem. Você comprou aquele território, você compra uma casa, você compra um objeto, tem um banco de dados ali que diz, esse objeto pertence a fulano de tal, essa casa aqui pertence a fulano de tal. Você abre o Google Maps e você pode ver ali mapa dizendo, olha, aqui está o começo e o final de um território, isso pertence a alguém. Mas não é assim que funciona propriedade de uma casa no mundo real. Quando você fala, eu tenho uma casa própria, o que é? Você pagou um dinheiro para alguém, para um papel ser registrado num cartório que diz que você tem uma casa, e esse papel está numa gaveta, esse papel pode pegar fogo, esse registro pode sumir, você, para ver esse papel, para ter uma cópia desse papel, você tem que pagar dinheiro para o cartório, e esse cartório ele tem o direito de fazer isso porque, sei lá, porque o cara para abrir um cartório ele teve que passar num concurso público. É uma loucura, não faz sentido. Por que você não pode ter um banco de dados que diz, essa aqui é a minha casinha, e você compra ali no banco de dados, compra no computador lá central e o computador central te dá aquilo. Por que não pode ser simples assim? Quando você compra se você comprar se você compra uma casa num videogame, você troca dinheiro virtual por uma coisa virtual. E pronto. É fácil. Você comprou uma entrada num banco de dados. Por que a gente não pode ser assim? A verdade é essa. A verdade é que o mundo atual é muito complicado. O blockchain torna ele mais simples, cara. Não torna mais complicado. Uma criança vai achar que aquilo é natural. É óbvio, tem um computador na nuvem. Esse computador tem as coisas. Você compra do computador e pronto. Ah, o que é o governo? Ela vai achar ridículo o fato de quando você paga o seu imposto, você não sabe para onde que o dinheiro está indo. Está indo para uma conta, que vai para outra conta, que vai para uma conta na Suíça, que vai para uma mala, que vai para Brasília. Você não sabe como assim aquele dinheiro é seu. No futuro, você vai pagar o seu imposto e você vai ver o seu dinheiro fluindo de um lado para o outro, indo para algum lugar. Você vai ver que a pessoa que você elegeu, você vai votar, você vai poder ver um computador, aquela pessoa indo para algum lugar, elegendo não sei o que, votando para não sei onde. Até quando preste atenção em política, você vai ver que a gente imagina que política, muita gente que cresceu com computador imagina que a Constituição, o governo, funciona como, de certa forma, um software, né? Pessoas tomam decisões, essas decisões são baseadas em outras decisões, e essas decisões fazem acontecer tal coisa, né? Quando você vota num programa de governo, você imagina que é um programa de computador. Se eu falo, eu vou criar um programa onde eu vou pegar o imposto das pessoas e distribuir para todo mundo comprar água, para matar a sede, você imagina que é isso. Você está pegando dinheiro e está indo... Não, você tem uma pessoa que está inventando uma regra, inventando um papel, que está... Sabe, ele vai basicamente mandar um e-mail para alguém que vai assinar um PDF, que vai mandar para outra pessoa, que vai permitir que um banco passe dinheiro para cá, que passe dinheiro para lá, que é uma complicação, sabe? Política é tudo inventado. As pessoas estão basicamente escrevendo papel ali e outras pessoas estão dizendo, eu acho que isso aqui significa isso, né? Então, é um monte de seres humanos interpretando essas coisas. No futuro, eu acho que faz muito mais sentido que você vote num político, esse político te representa, ele toma decisões. Essas decisões são programas de governo, são basicamente dizendo, se eles dizem eu vou botar R$1 milhão para fazer tal coisa, ele vai estar botando R$1 milhão num programa mesmo, cujo objetivo é fazer tal coisa. E pronto. Vai ser mais simples, na minha opinião. Se você está interessado nessa área, o que eu mais recomendo é aprenda o que você puder, lendo de conteúdo que esteja disponível. Tem muito conteúdo disponível de graça, vídeos, blogs em português, em inglês, mais coisas em inglês, mas tem muita coisa em português também. Aprenda. Aprenda os projetos que mais te interessam. E aí, entre em contato direto com os projetos que mais te interessam, porque a gente subestima o quão fácil é você entrar em contato com pessoas do mundo inteiro hoje em dia. A gente pensa, não, isso aqui é uma fundação lá na Suíça, isso é super complicado. Às vezes, você manda um e-mail dizendo, olha, eu sou brasileiro,
eu sei do que eu tô, sabe? Eu tô interessado nesse assunto. Como é que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar pessoas no meu país a usar o seu projeto? Manda! Não é só da Fundação Ethereum, não. Tem vários pequenos projetos. Entre em contato com essas pessoas. No mínimo, você vai talvez fazer um amigo. E, sabe, o máximo que você arrisca é ninguém vai te responder. No mínimo, talvez você faça um amigo. E talvez, no máximo, você consiga trabalhar com eles. E isso vai mudar a sua vida. Isso é muito bom. E se você não quer trabalhar nisso, então, se você está só interessado porque você quer saber como é que o mundo funciona, eu acho que bom que você está querendo aprender como o mundo funciona, né? E eu acho que assim, eu acredito muito em duas coisas. Eu acredito que para a maior parte das pessoas, o blockchain vai mudar a vida delas. Ao mesmo tempo, para a maior parte das pessoas, ela nunca precisa saber o que o blockchain é. Da mesma forma como você não precisa saber o que um SMTP, o que é um protocolo FTP, um protocolo HTTP, que é encriptação ponta a ponta para você usar o WhatsApp. E o WhatsApp muda a vida de muitas pessoas, o Facebook muda a vida de muitas pessoas. Então eu acho que para a maior parte das pessoas vai ser isso. Você pode não saber o que ele vai ser, mas ele vai afetar a sua vida de alguma forma.